já que eu seja chamada para falar desse assunto, porque certamente não é a minha área de especialização, não é a minha área de pesquisa. O fato de eu ter parado pelo menos uma horinha, duas, para ler os documentos do pedido de impeachment, do aceite do pedido de impeachment e para estudar um pouquinho o que está ali e o que isso quer dizer, já me torno um especialista, porque na verdade ninguém está lendo e ninguém está muito interessado em entender a fundo o que está acontecendo. Se tornou um movimento predominantemente político e assumidamente político, até na comissão que está julgando esse caso, né? Eu, ainda assim, tem um lado da história que nós brincam que nos anos 80 todo mundo se tornou, assim como todo brasileiro é um pouco técnico de futebol, né? Na década de 80 todo mundo era ministro da Fazenda e todo mundo tinha suas soluções para como corrigir o problema da hiperinflação no Brasil, né? Agora, no ano passado, a gente viu um pouco isso. Todo mundo também era um pouco ministro da Fazenda. Eu tinha discussões, assim, o eletricista lá em casa, horas, ele defendendo o ajuste fiscal, eu dizendo que talvez não fosse a melhor ideia. Então, isso aconteceu um pouco no ano passado. Esse ano, todo mundo é meio ministro do STF, né? Então, eu estou aqui um pouco fazendo o papel de vamos olhar para a base legal do impeachment, e aí dentro da base legal, ou da suposta base legal, há um conteúdo que em parte econômico e em parte que está ligado a talvez uma ideologia dentro da economia que se tornou predominante nesses últimos anos, 2 talvez. Então eu vou primeiro focar na denúncia, falar um pouquinho de qual é a minha interpretação disso, para depois entrar num aspecto mais geral sobre o que, na verdade, da onde vem isso, da onde vem o que eu vou chamar dessa criminalização da política fiscal, do fato da política fiscal estar saindo do controle do executivo e daqueles que são indicados ou nomeados para, de fato, executar e planejar e conceber a política econômica, e está indo para uma esfera dos órgãos de controle, daqueles que, no fundo, são concursados de diversas áreas e que se assumiram para si o papel dos grandes guardiões das contas públicas e daqueles que, na verdade, têm como função ou atribuíram para si, ou pela sociedade, foram encarregados da função de, basicamente, constranger ou reduzir ao mínimo a liberdade do próprio governo na execução, na criação da política econômica, né? Então tem um lado, tem um fundo dessa história que um pouco, enfim, que depende um pouco, tem um caráter ideológico dentro da economia, dentro do que se considera que são os objetivos da política econômica, né? Porque o objetivo da política econômica, como aliás disse o Ivan Valente na comissão de impeachment, não é o ajuste fiscal. O ajuste fiscal não é um fim em si mesmo, né? O objetivo da política econômica deveria ser o de gerar bem-estar para a população, né? Então tem implicações nesse pedido de impeachment claras que enfim, refletem um problema mais geral e que não acaba e nem começou com esse pedido de impeachment. Então, enfim, eu tenho algumas perguntas aqui que já foram feitas no flyer de divulgação do evento, né? Já não são poucas, e eu vou tentar abordá-las já na apresentação, ainda que, é claro, a gente vai ter tempo para discutir, né, cada uma delas. A primeira delas é o que são as pedaladas fiscais. O que são as pedaladas fiscais? Bom, aí já é uma pergunta bastante difícil, então vamos começar
pouco de calma, né? Vou sentar. A primeira coisa é, esse conceito não existe, né? Um conceito que foi criado para justamente até obscurecer o real conteúdo do que está acontecendo. É engraçado que primeiro ele foi inventado para justamente as pessoas falarem, não, pedalada fiscal deve ser uma coisa terrível, mas foi sendo banalizado a tal ponto que a postura dos deputados na comissão de impeachment já é de não vamos falar mais de pedalada fiscal, porque isso obscurece, vamos falar de fraude, crime fiscal. Né? Essa já foi a abordagem ali. Porque, no final das contas, quando se cria esse tipo de conceito que ninguém entende, você tem uma via de mão dupla. Por um lado, você torna ainda menos claro o que está acontecendo, que talvez tenha sido o objetivo inicial, mas, por outro, ao tornar menos claro, as pessoas ficam cada vez menos convencidas de que aquilo ali é de fato um crime, e é o que a gente vem observando nas últimas semanas. A própria Folha de São Paulo, em editorial, falou, olha, de fato, essa história de pedalada talvez não seja, enfim, não lembro o termo que eles usaram, mas talvez não seja suficiente para caracterizar de forma não dúbia o crime, de responsabilidade, etc. O que são? Né? Então tem duas partes, que ambas estão na mesma, estão sendo usadas no mesmo termo. Tem duas coisas dentro desse termo pedaladas fiscais diferentes, duas práticas diferentes, ainda que elas estejam sendo enquadradas no mesmo item da lei de responsabilidade fiscal enquanto crime. Tá? A primeira, na verdade, é aquela que está todo mundo mais familiar, pelo menos aqueles melhor informados sobre esse processo estão mais familiares, que é a tal enfim, o fato de o Tesouro Nacional ter atrasado por muitas vezes a transferência de recursos para os bancos públicos, certo? Mais vezes ou por mais tempo do que o que ocorria nos governos anteriores, né? E que esses atrasos dessas transferências, que na verdade são para pagamento de benefícios sociais via Caixa Econômica Federal, via Banco do Brasil, etc., esses atrasos, na verdade, foram interpretados pelo TCU em 2014, quando julgou as contas de 2014, como um empréstimo dos bancos públicos para o Tesouro Nacional. Empréstimos de bancos públicos para o governo são proibidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No momento que você caracteriza esses atrasos como crédito dos bancos públicos para o governo, você, então, admite a interpretação de que isso é crime pela responsabilidade fiscal. Aí tem várias etapinhas nessa história. Né? A primeira não há na Lei de Responsabilidade Fiscal um critério específico de quantos dias ou quantas vezes ou com que frequência esses atrasos ocorrem para que seja caracterizado que seja crédito. Então, em nenhum momento anterior se caracterizou como crédito, além mesmo isso tendo ocorrido, né, muitas vezes, isso é o que a gente sabe, mas dessa vez se caracterizou assim, né, por objetivos políticos, não políticos, por motivos ideológicos, com essa questão que eu vou falar depois, de política fiscal, internalização da política fiscal, enfim, ou porque realmente se fez isso de forma mais frequente e se exagerou, se errou na mão, independente do motivo, né? Essa foi a interpretação do TCU para as contas de 2014. Né? Então, o primeiro ponto não chegaremos à conclusão aqui, e assim como há enorme divergência entre aquelas pessoas que são especialistas nisso, sobre se caracteriza ou não, então dentro do próprio TCU, a interpretação de alguns foi de um jeito, de outro, mas venceu, o fato venceu a interpretação de que era crédito. Né? O que é isso? Basicamente é o seguinte, o Tesouro tem uma conta, então como funciona? O Tesouro tem uma conta chamada conta de suprimento, se fala bastante na comissão de impeachment, que é
todos os pagamentos que o governo faz, seja para seus fornecedores, seja, no caso específico dessas pedaladas, né, seja diretamente para beneficiários, mas que tem intermediação de bancos públicos, né, para efetuar todos esses pagamentos, o Tesouro tem uma conta no Banco Central, e essa conta no Banco Central, que é como se fosse uma conta corrente nossa, né, no banco, o Tesouro tem isso no Banco Central. E o Banco Central é aquele que faz a intermediação entre o Tesouro e os bancos, que são encarregados de fazer esses pagamentos, bancos privados e bancos públicos, né? Essa conta funciona do seguinte jeito: quando o Tesouro, no caso específico dos bancos públicos, mas também dos bancos privados, né, quando o Tesouro atrasa a transferência e fica com essa conta, vamos dizer assim, no negativo, né, para colocar no vocabulário que a gente conhece melhor, né? Então, se o Tesouro fica no negativo com um determinado banco, né, o Tesouro paga juros pelos dias em que ele fica negativo, assim como nós pagamos juros pelos dias em que ficamos negativos. Por favor, não façam isso, tá? Uma péssima ideia, péssimo empréstimo, não fiquem no negativo, mas acho que todo mundo aqui já deve ter ficado no negativo, os tempos não são dos melhores, então é uma boa base de comparação. Então a gente fica dias negativos, e quando a gente fica com saldo negativo, a gente paga juros sobre esses dias. É assim com o Tesouro, tá? Ele paga juros para a Caixa, para o Banco do Brasil. Da mesma maneira, quando o Tesouro está com superávit nessa conta, ou seja, quando o Tesouro está com excesso nessa conta e antecipou transferências para esses bancos, e os bancos não gastaram com os devidos pagamentos de benefícios, o Tesouro recebe juros dos bancos públicos por esses dias, né? Em 2014, por muito mais dias, o Tesouro teve excesso nessa conta, de modo que ao fim do ano ele recebeu muito mais juros do que ele pagou de juros. Ou seja, ele atrasou muito mais do que no passado, muito mais dias e muito mais vezes, que foi o que o TCU julgou, mas, ainda assim, no final do ano ele recebeu muito mais frutos dos juros do que ele pagou, ou seja, ele atrasou muito menos dias do que ele antecipou. Ok? Esse é o que aconteceu, né? Então, a partir daí, a interpretação é de que não interessa isso, né? Porque o prazo, o tempo, o horizonte temporal que interessa não é a de um ano. A horizonte temporal que interessa é a que eles escolheram que interessava. Em alguma medida, eles interpretaram que foram dias suficientes, porque, seja, eles colocam no relatório, o TCU coloca as duas coisas, que foram teve mais atrasos e atrasos por mais tempo, né? Então, isso é verdade. Na hora que você abre os dados, o Banco Central hoje, inclusive, divulgou isso, saiu na Folha, para quem não viu. Você vê lá que o gráfico mostra que foi crescente a partir de 2011, teve um crescente de dias em que foi feito isso. Ok. Isso necessariamente caracteriza um crédito, não caracteriza um crédito. Como eu falei, eu sinceramente acho que é uma interpretação que é admitida, ela existe, essa possibilidade, você pode interpretar assim, ainda que eu acho que a própria lei de responsabilidade fiscal proibir transferências ou crédito dos bancos públicos para o Tesouro possa ser objeto de muitas críticas e tem uma origem muito ideológica também. Isso daí, no fim das contas, é tudo governo, banco público, o Tesouro, essa separação explícita e legal, ela já embute uma série de questões ideológicas, mas que acho que não vale a pena entrar aqui. Ok, é a primeira vez que se faz? Não, mas foi por mais tempo. O Tesouro, então, declara, condena, etc. A defesa do governo, para quem assistiu lá a defesa do ministro da Fazenda, na verdade ela diz o seguinte: olha, tá bom, ela aceita isso, fala, olha, ok, o TCU mudou a sua interpretação, mudou o seu entendimento, né? Então, pela primeira vez ele considerou que isso poderia ser crédito de bancos públicos para o Tesouro. A partir desse fato, o governo, então,
mudou a sua prática. Como que mudou a sua prática? Emitiu um decreto dizendo, olha, não pode ficar deficitário mais que 5 dias úteis. A partir de então, cumpriu-se essa nova prática, que não se despedalou. Né? Em 2015 houve as famosas despedaladas. Né? Então, as contas de 2015 não foram julgadas, tá? Até acho que também por motivos, enfim, que não era do interesse do sistema julgá-las, né? Mas se fossem julgadas, esse problema da frequência, dos dias, etc., não se verificaria. Ok? Então, o primeiro ponto o que houve foi uma condenação de 2014, outro mandato, né? Como todos aqui somos ministros do STF, eu vou poder usar todo esse juridiquês que, enfim, está se popularizando, né? Então, outro mandato não entra como crime de responsabilidade e não entra como motivo para impeachment. Isso o próprio Eduardo Cunha, no aceite do processo de impeachment, reconhece. O que ele diz olha, essas pedaladas, o que sabemos é que houve em 2014, se houver, é necessário ele falar algo do tipo, precisamos verificar se houve reiteração dessa prática em 2015. Menciona como uma possibilidade, mas de fato as contas não foram julgadas, o TCU não fez esse julgamento e nem o Congresso. Ok? Esse é o primeiro ponto. O que está... um segundo ponto aí, um argumento jurídico que também está sendo usado além disso, elas jamais seriam crime de responsabilidade, porque as pedaladas não estão na competência direta da Presidência da República. Tá? Então, esse é um outro argumento que está sendo usado na defesa do governo, que quem assina, quem resolve, quem faz essas coisas é o secretário do Tesouro e, no outro caso que eu vou falar daqui a pouco, que é um outro tipo de pedalada, os ministérios. Tá? Então, não tem a clareza, e o Eduardo Cunha também coloca isso, claramente não há uma clareza do envolvimento direto da presidente nessa história, e tem todos os argumentos que derivam daí, que basicamente, se você for fazer isso, caracterizar assim, então todos os governadores, sei lá quantos governadores, sei lá quantos, não sei o quê, também estariam na mesma situação. Gente que já foi condenada, inclusive, por desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. Então, o mesmo tipo de crime, que se enquadra na mesma lei, e que, de fato, houve condenação em diversos aspectos, em diversas esferas do governo, no passado, e não foram caracterizadas como crime de responsabilidade. Né? Ok. Além dessa transferência para os bancos públicos e daí para os beneficiários de programas sociais, que eu acho que assim, é a parte que quando você fala para alguém, para o leigo, né, ou para a população em geral, olha, o governo está sendo depois do porquê escolheu fazer os pagamentos em dia dos benefícios sociais. Né? Isso até causa alguma comoção, no sentido de que, olha, governos em outros países, por questões muito similares, então o Obama nos Estados Unidos, quando teve um problema, bateu no teto da dívida americana, que é regulamentar, e aí o Congresso não queria deixar com que ele tivesse mais margem, ele teve que cancelar uma série de serviços públicos, fechou a Estátua da Liberdade, fechou um monte de órgãos federais durante um tempo, porque não podia gastar mais daquilo. Aliás, um parêntese, o projeto do Serra, que tenta estabelecer esse mesmo limite, vai a plenário, acho que essa semana, tá? Então, enquanto a gente está aqui discutindo isso, provavelmente vai ser aprovado um limite desse tipo no Congresso. Quando aconteceu isso, ele também usou uma série de artifícios fiscais, entre aspas, que o FMI categoriza como artifícios, devices, né, sei lá, práticas fiscais basicamente contábeis para, de alguma maneira, permitir, dar margem para despesas numa situação desse tipo. Né? Então, ele deixou de pagar benefícios num dia para pagar
uma semana depois, uma série de coisas assim, e muita gente ficou sem receber, o funcionário público ficou sem receber durante uma série de dias. Isso não gerou nem perto da comoção que as pedaladas geraram, sendo que, teoricamente, o impacto é muito mais grave, porque a sociedade passou a não receber, de verdade, né, aquilo ali, e isso é uma crise, enfim, de caráter muito mais dramático do que os bancos públicos deixarem de receber juros durante alguns dias do Tesouro. Mas tudo bem. O outro ponto que também está sendo classificado como pedalada é um pouco diferente, ainda que o enquadramento da lei de responsabilidade fiscal seja o mesmo, que é a ideia de que o BNDES e o Banco do Brasil, na verdade, participaram de programas de subvenção do governo para determinados créditos de determinado tipo. Então tem o Plano Safra, que é crédito agrícola, com taxa de juros mais baixa do que a taxa de juros praticada pelos bancos, o programa de PSI é programa de sustentação do investimento do BNDES, também com taxas de juros subsidiadas, e que, na verdade, quando o governo estabelece esse tipo de programa, ele tem o dever de pagar depois, o BNDES ou o Banco do Brasil, no caso do Plano Safra, cobra uma taxa de juros menor, e aí o governo é obrigado a transferir essa diferença entre as taxas de juros, né, o valor que o BNDES deixou de receber por ter cobrado essa taxa menor, ao final de um certo período, e também houve atraso nesses pagamentos aos bancos, tá? Que estavam fazendo essas subvenções, esses programas de subsídio, né? Longe de mim defender todos esses programas de subsídio, acho até que fazem parte da parte bem equivocada da política econômica do governo Dilma, mas o fato a natureza é muito similar, aí é menos ainda, só que causa menos comoção. No fundo, o governo deixando de pagar ou atrasando o pagamento desses programas para os bancos, e isso também se categorizaria como crédito dos bancos para o governo, de acordo com essa interpretação, tá? E isso também é classificado como pedalada, mas aí não é beneficiário final, basicamente um problema bem interno entre as esferas de governo. Então, o que são as pedaladas fiscais é isso, tá? Primeira pergunta. O governo cometeu crime de responsabilidade? Acho que não, mas, como falei, aqui no meu papel de ministra da Justiça do STF, né? A minha visão, pelo menos, do que temos lido é que é outro mandato. 2, não tem envolvimento direto. Nesse segundo caso aí dos créditos via BNDES, crédito subsidiado, ainda menos, porque na verdade são programas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, dos outros ministérios, etc. Eles que têm que fazer os pagamentos, então eles que têm que pagar para os bancos, não é uma coisa que está diretamente na responsabilidade da Presidência da República. E eu acho que é por isso que o presidente da Câmara dá pouca atenção a essas pedaladas. Então, a primeira coisa que eu descobri quando eu fui ler o documento de aceite do pedido de impeachment é engraçado. O Eduardo Cunha, ele começa dizendo assim, olha, primeiro, essas denúncias de corrupção, etc., o impeachment é uma coisa muito séria, a gente não pode botar essas denúncias, que são basicamente suspeitas de conivência com corrupção na Petrobras, isso, aquilo, dentro desse processo tão grave como o impeachment, então ele afasta isso. Aí depois ele fala, as pedaladas, bom, temos evidência de 2014, mas não necessariamente é envolvimento direto. Então, também, de alguma maneira, afasta isso. Você tem que ele coloque, vamos ver lá se aconteceu em 2015 também. A ver, né? Aí vem o terceiro ponto, que esse é o foco principal do aceite do presidente da Câmara do pedido de impeachment. E que estava sendo muito pouco falado, agora, essas últimas semanas, isso veio mais à tona, até porque a defesa do governo, com razão, por verificar por ler o mesmo documento, focou no que era o aceite do presidente da Câmara. Aí tem uma discussão, mas a comissão de impeachment, ela julga o aceite do presidente da Câmara ou ela julga o pedido original do Hélio Bicudo e Miguel Reale e Janaína Pascoal, né? E outros, né? Ao que parece, deveria se julgar o que foi considerado admissível
pelo presidente da Câmara, porque é ele que encaminha para a comissão, né? Mas aí também entra numa esfera jurídica que tampouco é a minha, né? Mas acho que se o próprio presidente da Câmara, num momento que claramente queria aceitar, mesmo ele não aceitou essas outras coisas, deduz-se que talvez o que ele esteja focando seja realmente o que há maior possibilidade de ser condenado, né? E o que ele considera, o que ele julga que há a maior possibilidade de ser condenado são os decretos de créditos suplementares, né? Então, o que são os decretos de créditos suplementares? Bom, primeira coisa é o seguinte: por que ele acha que isso tem mais chance? Ele acha que isso tem mais chance porque se for coisas assinadas diretamente pela Presidência da República. Aí sim, né? Então, são decretos assinados pelo presidente, que aliás o vice-presidente também assinou alguns, e aí daí o pedido de impeachment também ao Michel Temer, né? Então, se são coisas que são assinadas pelo presidente, poderiam se configurar sem crime de responsabilidade com mais fundamento, né? Mas aí vem a parte que é a ignorância. Eu não vou dizer que é só do presidente da Câmara, também era a minha, há mais ou menos 2 semanas atrás, sobre o que são esses créditos suplementares. Porque quando a gente olha, créditos suplementares parece outra coisa da mesma natureza. A presidente, essa expansionista fiscal nata, né, está assinando coisas que estão aumentando as despesas de forma completamente irresponsável, né, que estão quebrando o país, né, essa é a visão, né. Estão quebrando o país, tá, gente, mas não por os motivos que levam a crer, tá? Talvez até pelos motivos contrários. O que são os créditos suplementares? Basicamente é algo que também está previsto. Aí já não é mais lei de responsabilidade fiscal, é lei orçamentária. Passamos a discutir em outro terreno, outra lei, etc. Que isso é importante, fazer a distinção. Tá? O que a lei orçamentária faz? Basicamente é o seguinte: o governo ele funciona da seguinte maneira: ele tem um orçamento que ele precisa passar mais ou menos 6 meses antes de começar a executar. O que quer dizer isso? Ele precisa dizer assim: olha, eu vou gastar X, Y, Z para cada órgão. O que é cada órgão? Cada ministério, cada poder, é aprovado para cada rubrica um valor máximo com o qual se pode gastar com aquelas rubricas. E também há uma previsão da arrecadação que se vai ter em cada órgão. Então, por exemplo, quanto se vai arrecadar de multas ou fazendo um concurso público, também entra lá. Né? Quanto se arrecada, quanto vai se gastar, e a partir daí é aprovado um orçamento com uma antecedência em relação à execução desse orçamento, aos gastos propriamente dito. Né? Os créditos suplementares, eles acontecem quando, basicamente, um ministério quer gastar com uma rubrica mais do que aquilo que a chamada dotação orçamentária, que é aquilo que o Congresso aprovou na lei orçamentária, permite. Né? Então, vamos supor, programa de Ciências Sem Fronteiras. Né? Queremos gastar, está lá, aprovou-se que vai se gastar tanto com Ciências Sem Fronteiras e o dólar subiu. As bolsas todas do Ciências Sem Fronteiras ficam mais caras em reais. Né? O governo, então, o Ministério da Educação fala aí, não tem na dotação orçamentária suficiente para pagar essas bolsas do Ciências Sem Fronteiras. Porque o Congresso já tinha aprovado tanto, 2 vezes isso. Né? Então, o Ministério faz um pedido para a Presidência da República, dizendo: olha, precisamos aumentar a dotação orçamentária para esse programa específico. Então, os decretos são para programas específicos. O que a lei orçamentária prevê? Que isso só pode ser feito, esses créditos só pode ser feito, se já embutirem nesses decretos uma fonte nova de recursos para essa despesa específica. Ou seja, se você aumenta a despesa com Ciências Sem Fronteira, ou você vai precisar tirar de alguma outra coisa ao mesmo tempo,
ou você precisa provar que você teve excesso de arrecadação em alguma coisa que você estava prevendo arrecadar menos do que você arrecadou. Então, vamos supor, um órgão, o Nelson usou na defesa, na comissão, o seguinte: um órgão da Polícia Federal faz um concurso, arrecadou-se mais que um concurso que estava esperando, então sobrou alguma coisa ali. Ele pode, ao mesmo tempo, olha, sobrou aqui, então eu já tenho excesso para cobrir o que eu preciso aumentar pagando alguma outra coisa que não estava prevista. Então, os decretos são assim. Além disso, tem lá na lei orçamentária uma coisa que diz, olha, e mesmo assim, só se pode fazer isso se isso não for implicar em descumprimento da meta de superávit primário, que é a meta fiscal, o sistema, o maravilhoso sistema de meta fiscal que a gente tem, tá? Vou explicar já o problema desse sistema, porque acho que tem a ver com isso. Então, o que ele faz? Ele vai, pede, mas ele precisa dar alternativas, e o governo, se achar que aquilo ali vai levar ao descumprimento da meta de superávit primário, não poderia assinar esses decretos. O que o pedido de impeachment alega é justamente que não é que houve o decreto. O decreto é legal, está previsto, etc. O que eles alegam é que houve decretos com valor incompatível com o cumprimento da meta fiscal, da meta de superávit primário. Tá? E usa como evidência o fato de que o governo, de fato, teve que rever, no ano passado, a meta de superávit primário para baixo e aprová-la no Congresso. Né? Então, o governo, de fato, ano passado, isso é bom lembrar também, porque a gente esquece rápido, né? Então, o que aconteceu? Assumiu o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e anunciou logo em dezembro, antes de assumir até, em dezembro de 2013, ele já anunciou qual seria a meta de superávit primário. Era uma meta que, de cara, todos os agentes econômicos, desde o mercado, seja gente, analistas de diversos lugares, já de cara viram que aquilo não era factível. Por que não era factível? Porque exigiria um corte de gastos, primeiro, que talvez não há tanta liberdade assim, então não há tantos gastos que você pode simplesmente chegar e cortar, e segundo, que exigiria uma arrecadação tributária que é completamente incompatível com o crescimento econômico, enfim, com o fato de a gente estar afundando o PIB naquele momento. Quando você afunda o PIB, a arrecadação cai. Então, para você fazer uma meta maior que aquela que você tinha numa recessão desse nível, você teria que ter um corte de gastos que é basicamente impossível dentro da nossa Constituição e principalmente considerando o nosso Congresso, que tampouco parecia muito interessado em ajudar em alguns itens que até são defensáveis nessa estratégia. Por exemplo, o fim das desonerações fiscais não passou no Congresso até hoje. Né? Então, nessa conjuntura, eles falam assim, já está vendo? Esse governo responsável, etc., que gasta muito, que está vendo, teve que reduzir a meta, ele estava já demitindo decretos de crédito suplementar, como se não houvesse amanhã, e depois teve que ir lá e reduzir a meta, mas quando ele assinou os decretos, a redução da meta ainda não tinha sido aprovada, por isso, crime de responsabilidade, quem assinou foi o presidente. Esse é o argumento. Né? O que tem de errado nesse argumento? O primeiro ponto é o seguinte: o governo, no ano passado, fez o maior contingenciamento da história, desde que existe contingenciamento, como disse o ministro. Né? O que é isso? Desde que existe a lei de responsabilidade fiscal, tem uma coisa que se chama contingenciamento de gastos, que é justamente por que você define o orçamento de forma antecipada, mas depois você tem que ter autorização, cada órgão tem que ter autorização para executar essas despesas, fazer de fato essas despesas. Não adianta você ter aprovado um orçamento, que é aquela rubrica que você vai ter tanto para gastar. Não adianta. Você precisa que o governo depois deixe você gastar. E o governo pode chegar e dizer assim, independente do que foi aprovado pelo Congresso, eu vou assinar um decreto aqui que vai dizer que o Ministério da Educação só pode executar e gastar tanto, um valor inferior àquele que era o total
previsto na lei orçamentária, né? E ano passado foram 86 bilhões de contingenciamento. Inclusive, 5 ou 6 bilhões foram derivados de decretos aprovados logo antes desses decretos aqui de crédito suplementar. Ou seja, o governo tinha acabado de aumentar o contingenciamento. Ok? O que não deveria ser motivo de orgulho, mas de alguma forma, dentro dessa defesa, de fato, é um argumento válido, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, independente de você ter aprovado mais para algumas rubricas, os órgãos estavam tendo que contrair o total das suas despesas, né? Então, mesmo que no Ciência Sem Fronteira o Ministério da Educação pudesse gastar um pouco mais, porque lá no decreto foi autorizado mais para aquilo, o Ministério da Educação como todo estava tendo que reduzir as despesas em relação àquilo que estava aprovado. Isso quer dizer que, necessariamente, esse dinheiro a mais teve que sair de outro lugar. Aliás, mais do que isso, você teve que reduzir o total de despesas do órgão. Isso quer dizer que não é possível que esses decretos sejam usados para dizer que o governo, por isso, não cumpriu a meta fiscal, certo? Porque se você, na verdade, era obrigado a reduzir as despesas como um todo, como cada órgão desse, você estava sendo obrigado a reduzir, os decretos não passam por cima disso, de nenhuma maneira. O contingenciamento está válido e acabou. Você tem que executar mesmo. Então, teve que sair de outro lugar. Inclusive, dos 95... Então, é bom falar números, ainda que isso às vezes irrite as pessoas, mas é o seguinte: 86 bi de contingenciamento. Os decretos totalizam 95 bi. Tá? Então, o que é a ideia? Olha, tá vendo? Alguém pode dizer assim, tá vendo? É mais, né? Sei lá, você está autorizando mais do que você está cortando. Não, dos 95 bi, 92,5 já tinham no próprio decreto um cancelamento de outra dotação orçamentária de outra rubrica. Então, já no próprio decreto você falava, pode gastar mais com Ciência Sem Fronteira, mas vai ter que gastar menos com tal coisa. Então, na verdade, dos 95, 92,5 já embutiam o cancelamento de outros itens. Então, isso já tira fora, já está fora da denúncia. Sobra 2,5. Desse 2,5, 708 milhões são para despesas financeiras. Aí vem um conceito que é mais chato ainda, que é o seguinte: despesas financeiras, juros, etc, que você tem que gastar mais, isso não entra no superávit primário, na meta de superávit primário. A meta de superávit primário, ela só se aplica às despesas não financeiras do governo. Então, tira 708, que não tem nada a ver também na denúncia. Sobra 1,8 bi. Esse 1,8 bi foi justificado como excesso de arrecadação em alguns órgãos, enfim, para alguma coisa, mas que necessariamente não ampliaram, como eu falei, a despesa total do órgão que tinha contingenciamento. Então, assim, no fundo, a gente está falando de uma quantia pequena para o tamanho do orçamento, e essa quantia pequena tampouco levou ao aumento geral de despesa de cada órgão. Então, isso aí é uma confusão que o ministro chama de uma confusão entre gestão orçamentária e gestão financeira, que é uma coisa é ter orçamento, outra coisa é que os órgãos podem gastar, de verdade, né? Então, isso aí elimina mesmo o principal dos motivos que você teria, como a denúncia de que isso teria sido compatível com a meta. Se não aumentou a despesa, você não pode dizer que é compatível com a meta. Ponto. Isso aí está dentro da causa. Inclusive, na hora que a gente olha a comissão do impeachment, para quem assistiu, depois que o Nelson faz exatamente essa defesa, basicamente essa defesa que eu acabei de fazer aqui, o Ricardo Lloyd, o professor da UERJ, faz uma outra defesa. Na minha visão, essa outra defesa, na verdade, mais confundiu do que esclareceu. Tá? Apesar de eu achar que, enfim, o Ricardo é uma pessoa ótima, etc., ele foi num raciocínio que era do seguinte tipo: olha, tá, mas vamos admitir que então há crime. Aí foi indo até o ponto de discutir, por exemplo,
se a meta fiscal tinha que ser reduzida, não tinha que ser reduzida, tem que ser reduzida no fim do ano, se já se sabia, quando se fez os decretos, que a meta seria reduzida. Isso tudo é completamente irrelevante na minha visão, porque esse argumento é simplesmente anterior a esse. Não se aumentou as despesas, não se aumentou as despesas. Não interessa se sabia que a meta ia ser reduzida. Enfim, isso aí acho que não vem ao ponto, tá? A historinha. Tá? Então, bom, com isso eu acabo a explicação mais técnica do que foi feito e do que não foi feito. Da onde está vindo isso, como eu falei no início, e aí para encerrar e a gente abrir, na verdade não é por acaso, pelo menos não me parece uma coincidência, que nesse período, nesse país, esses sejam os motivos que apareçam no pedido de impeachment. Né? Então isso vem junto com toda uma concepção e um senso comum que se observa na população, inclusive, de que o governo é uma família, como uma casa, deve ser administrado como uma casa. Você deve, enquanto governo, viver com seus próprios meios, certo? Que você tem que ter um orçamento fixo, você tem que gerir esse orçamento como você gere, como você vai ao supermercado com R$100 no bolso. E o exemplo que o ministro usa para justificar, para explicar crédito suplementar, né, que é um bom exemplo didático, etc., que é, você vai com R$100 no bolso no mercado, você tem uma lista de compras. E aí, você tem lá, uma dúzia de ovos, tantos reais, né, 3 tomates, tantos reais, etc. O que os créditos suplementares teriam feito liga alguém da sua família, isso foi o que o ministro falou, né? Liga alguém da sua família e fala assim, olha, vamos precisar de 2 dúzias de ovos, não uma. Né? Mas você continua com R$100 no bolso. Então, necessariamente, você vai precisar trocar de alguma outra coisa que você ia comprar mais e comprar menos. Isso é como ele explica o que foram os créditos suplementares. Né? O membro da família que liga é basicamente um ministério ligando para o governo, dizendo preciso mais para Ciência Sem Fronteira, preciso mais para o hospital, etc. Aliás, para quem é aluno, você sabe, mas 70% dos créditos desse 1,8 bi que sobrou aí foi para o Ministério da Educação, inclusive com itens como universidades federais, hospitais de ensino e Ciência Sem Fronteiras mesmo. Tá? Não foi exemplo casual, não. Mas o governo não é uma família, no sentido de que as políticas que o governo faz e a política fiscal, ela tem um efeito no conjunto da economia. Né? E esse efeito no conjunto da economia, porque o governo não é uma casa, ele é um pouco maior do que isso, né? Ainda que talvez algumas casas tenham um orçamento similar, mas aí, enfim, fica lá para o Panamá a investigação de onde vai esse dinheiro, né? O governo ele tem uma capacidade de afetar a economia como um todo, não só diretamente, como indiretamente. No momento que o governo corta investimentos públicos, como cortou no passado, na ordem de 40%, ele provoca uma redução do emprego, da renda, que por sua vez provoca uma redução do consumo, do investimento, etc. E com isso uma redução do produto total da economia, da renda total. E essa redução do produto gera uma redução da arrecadação de impostos do próprio governo. Ou seja, as coisas não são assim, você não corta uma despesa, simplesmente corta uma despesa. Você tem uma interação entre a política fiscal e o conjunto da economia. Você considerar, então, que o objetivo da política econômica é se manter vivendo nos seus próprios meios, é você ignorar a própria natureza da política econômica. Né? É você ignorar que a política econômica tem efeitos. Então, isso parte de um pressuposto que o governo ele é só um destruidor de recursos, ele é um grande ralo em que você joga seus impostos, eles não geram retorno para a sociedade, então o mínimo que você pode esperar é que você minimize tanto os impostos quanto os gastos. Né? Então as pessoas querem viver com um padrão de vida escandinavo, mas pagando o imposto da sua malha. Né? Isso é o que você observa. E a partir quando você entra nessa seara, você conclui que então, o governo é um grande ralo para o qual vai o seu dinheiro. É claro que
Então, o objetivo de todo mundo é segurar para que esse governo diminua ao máximo, né? E não esteja nem absorvendo tanto imposto e nem fazendo tanto gasto. E o que a gente vê é que os órgãos de controle, o TCU, o Tesouro Nacional, grande parte da tecnocracia governamental, também o judiciário, passaram a viver com essas premissas de que a gente precisa botar uma camisa de força no Estado brasileiro, impedir que sejam feitas escolhas, que sejam feitas políticas, que sejam feitas estratégias, né? O Congresso também aí como auxiliar disso, e isso tudo então vai levando a esse tipo de prática, que então vamos procurar na lei existente qualquer coisa que possa sustentar essa estratégia mais geral, que é a de constranger o Estado a praticamente nenhuma ação, né? Então é isso aqui, com isso encerra, a gente abre. Vou pegar aqui para a gente não perder tempo. Então, nós, vários colegas, acreditamos que no contexto dessa atividade, como a Laura é ex-aluna do pós-graduação da Economia, da UFRJ, valia a pena trazer o nosso posicionamento, que foi construído nos últimos dias por várias pessoas trabalhando juntos. Então, eu vou ler sucintamente como o Fred pediu. O Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro possui tradição na formação de pensadores críticos e comprometidos com o desenvolvimento e com a democracia. Nesse momento crítico da história do Brasil, nós, membros do corpo docente dos programas de pós-graduação do Instituto de Economia, dos cursos de Economia da Indústria e da Tecnologia, Economia Política Internacional e Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento, reafirmamos esse posicionamento. Manifestamos-nos em defesa da democracia brasileira, hoje ameaçada pela estratégia adotada por setores conservadores. Comprometidos com a sociedade brasileira e com os valores democráticos, optamos por não nos omitir diante de um processo de impeachment conduzido sem o devido embasamento jurídico. O país encontra-se diante de um impasse. Parte final ali. O país encontra-se diante de um impasse que, em nossa visão, não será resolvido por uma ruptura institucional. Existe uma agenda promovida implícita ou explicitamente pelos grupos que defendem o impeachment, que se encontra representada principalmente pelo documento Ponte para o Futuro, elaborado por pessoas ligadas ao PMDB. Na nossa visão, essa agenda apresenta propostas e soluções conservadoras, que renegam direitos assegurados na Constituição Federal de 1988, não constituem uma solução para a crise econômica e que, se colocadas em prática, aprofundariam o processo de reversão das conquistas sociais obtidas na última década. É preciso respeitar o programa pactuado pela sociedade brasileira nas urnas e que não vem sendo executado, redirecionando esforços em favor da retomada de uma trajetória de crescimento econômico com a inclusão social. Deve-se recobrar o caminho de avanço nas políticas sociais e o combate à desigualdade. O meio acadêmico não pode se omitir e é por isso que nós, alunos de pós-graduação do IE da UFRJ, nos posicionamos através deste documento. Prazer, professor. Sou professor também de ciência política aqui da casa. E eu estou com uma dúvida, isso que eu quero fazer, porque eu tenho procurado há algum tempo, nessa denúncia, né, o texto dela, qual o artigo e o inciso citado, no caso, seria, já não é possível ser da Constituição claramente, da Lei 1079 de 10 de abril de 50, ou da Lei 10.028 do ano 2000. Porque essa aqui é a legislação ordinária, no caso, que diria respeito a algum crime de responsabilidade fiscal. E até o momento está se trabalhando com uma metáfora. A nossa legislação não é metafórica, nem pode ser metafórica. Então uma denúncia, creio eu, também não pode ficar escorada numa metáfora. Nós já nós cometemos um erro aí complicado de usar essa palavra impeachment, que ela é um falso amigo. Ela não é impedimento, ela é acusação.
trabalha com impedimento para significar o possível afastamento da presidente como sendo já a sua destituição. Quer dizer, o embaraço moral que seria esse afastamento, forçando-a já a renunciar, como o Collor renunciou, para isso passar por uma destituição branca, né? Vamos dizer assim, uma deposição branca. Eu queria saber, me citam de fato, você que tem pesquisado isso, qual seria o artigo que eles estão achando dessa lei, nada, alguma coisa, ou estão trabalhando só com metáfora? Estão trabalhando com metáfora, é palhaçada. Na verdade, nem é golpe de Estado, isso é golpe do baú, golpe de vigarista, 171, é isso mesmo. Essa é a pergunta que eu faço. Laura, eu também tenho uma dúvida, que é a seguinte. Eu vi ontem uma apresentação de um artigo, e assim, embora eu seja economista, eu nem sabia exatamente, não sei direito sobre isso. Quando você faz superávit primário ao longo dos anos, e foi o que a gente veio fazendo, né, nos últimos anos, embora tenha diminuído agora, esses superávit, esses recursos não vão necessariamente direto para o pagamento dos juros, né? Eles vão para uma conta única do Tesouro, e aí nessa apresentação que eu vi, essa conta única do Tesouro assim, é super alta, se não me engano está 800 bilhões, ou era 400 bilhões e foi para 800 recentemente. Então, quer dizer, perto desse 1,8 bilhões que você falou, é muito maior. Mas acho que o regime fiscal brasileiro, né, não permite que esses recursos da conta única sejam gastos com isso. Então, aí é isso que eu queria te perguntar, tirar essa dúvida em relação ao que é essa conta única, esse processo de funcionamento de geração de superávit primário, que não é necessariamente todo gasto com juros naqueles anos, e te perguntar também, assim, qual a sua, assim, eu concordo plenamente em relação a esse silêncio, né, do debate fiscal em relação às relações da demanda agregada com o gasto do governo. Então, assim, parece que a gente desviou todo esse debate para a questão da credibilidade, para gerir o governo, como você disse, como uma família, e essas reconexões diretas com a economia não estão mais sendo discutidas. E você que, enfim, fez doutorado lá fora, etc., a impressão é que mesmo no debate macroeconômico ortodoxo, de direita, parece que está tendo um regresso, né, no debate brasileiro. Será que lá fora, não sei como funciona, por exemplo, nos Estados Unidos, essa questão de conta única, da geração de superávit primária, a impressão que eu tenho é que a gente está retrocedendo, né, mesmo no debate neoliberal sobre política fiscal no Brasil. O que você acha disso? Bom, gente, a primeira parte eu sugiro que se procure mesmo os juristas, porque ainda que eu acho, eu passo dar minha opinião aqui de leiga, enxergando esse debate, né? Mas eu serei leiga, né? Eu até cursei 1 ano de direito, mas abandonei muito rapidamente, porque é algo que de fato não está no meu âmbito de interesse, a gente está sendo forçado a isso. Mas a minha impressão, né, é que o que está se fazendo, eu gostei do golpe do baú, é uma nova, né? A gente já tem mais ou menos uns 10 formas de denominar. É um golpe parlamentar, é um golpe constitucional, é um golpe branco, é um golpe frio, é um golpe do baú. Talvez o golpe do baú seja mais preciso até agora. Mas a verdade é que a compreensão é de que a gente está vivendo um regime parlamentarista, a compreensão geral é de que é um regime, na verdade, parlamentarista, em que aqueles deputados e o Congresso representam a sociedade e
quando eles representam a sociedade em um regime parlamentarista, eles podem, esses regimes admitem a possibilidade de um voto de desconfiança no presidente. Né? O que é o voto de desconfiança no presidente? Nos regimes parlamentaristas, justamente uma votação em que, quando o presidente não tem popularidade, não tem governabilidade, etc., você põe em votação no Congresso a confiança no presidente, e aí, se o Congresso diz, olha, aquele presidente não tem a confiança, o presidente é deposto. No fundo, a interpretação que está sendo dada pela maior parte da população e também explicitada por membros do Congresso Nacional na comissão do impeachment e em plenário é essa, abertamente. Só que essa interpretação não condiz com a nossa legislação de um regime presidencialista. A minha visão é basicamente essa. Está todo mundo justificando como constitucional uma coisa que não é constitucional. Porque não é constitucional o voto de desconfiança. O que é constitucional é o impeachment em caso de crime de responsabilidade. Por isso é golpe. Mas aí o argumento precisa da falta de base legal. Esse argumento nosso, ele não funciona caso haja um crime de responsabilidade. Daí a importância a gente estar discutindo essas coisas aqui, por mais que elas sejam chatas e, em certo sentido, irrelevantes, dado que o Congresso, na verdade, pode se basear numa lei que não está falando isso para fazer um voto de desconfiança, se ele quiser. Porque, no fim das contas, se o Supremo Tribunal Federal não entra para barrar um processo desse tipo, a gente acaba criando o voto de desconfiança numa legislação que não admite o voto de desconfiança. Essa é a quebra institucional. É a gente criar um regime parlamentarista dentro do presidencialismo, né? Que é o que está em jogo aqui. Né? Agora, sobre número de leis, etc., aí realmente a minha pesquisa não foi tão profunda. Eu ainda não senti a necessidade de me tornar uma expert. Se você descobriu qual que eles estão citando lá. Não, qual que eles estão citando é a 10.028, né? Eu acho. Sim, mas qual seria ali o artigo dela? Não sei. Não sei. Não fui para abrir a Constituição. Não fiz isso. Mas é uma derrubada. Tiramos derrubada do presidente, como a gente chama isso, não interessa. Agora, derrubada de uma presidente que tampouco, que vai criando essa legitimidade para aquelas pessoas que acham que estão vivendo no parlamentarismo, também por incompetência do próprio governo em se mostrar, atender os interesses da população. Então, há uma configuração política e econômica e interior que acaba dando essa justificativa para aqueles que escolheram essa estratégia. Agora, sobre superávit primário, então acho que essa é uma pergunta que aí já está mais na minha esfera de conhecimento. Né? Primeiro, o debate mundial sobre o assunto, vou começar pelo fim, porque eu acho esse um ponto bem importante. Eu acho que aconteceu uma coisa no Brasil que a gente se descolou completamente do debate mundial no assunto política fiscal. O debate mundial sobre política fiscal desde a crise de 2008, ele foi justamente na direção de cada vez mais se conferir flexibilidade à política fiscal. Ou seja, que a emergência, o surgimento de déficits fiscais vultosos pós-crise de 2008 na grande parte dos países do mundo, e aí a exigência de que se cumprissem regras estabelecidas e fixas, fiscais, que ainda por cima, mesmo no caso dos outros países em que essas regras são muito menos rígidas do que a nossa regra é das mais rígidas do mundo, são pouquíssimos países que têm regra para a meta, o resultado primário, cheio, independente do que está acontecendo com a economia. Então, a maior parte dos países tem medidas que já levam em consideração o fato de que
A arrecadação sobe quando a economia está indo bem e cai quando a economia está indo mal. Uma meta que ignora isso é uma meta que faz com que, quando a economia está indo mal, o governo arrecada menos e as pessoas têm que cumprir aquela mesma meta, então o governo tem que cortar quando a economia está indo mal e gastar mais compensação quando a economia está indo bem. Isso é exatamente o contrário do que você quer de uma política fiscal. Você quer a política fiscal que, quando a economia está indo mal, ela gaste mais para injetar demanda nessa economia, e quando a economia está indo bem, você faça o colchão. Né? Essa é a ideia de uma política fiscal chamada política fiscal anticíclica. A nossa regra é exatamente aquela que ignora essa ideia, né? E ainda por cima, mesmo com outras regras mais flexíveis do que essa, os outros países caminharam na direção de flexibilizar as regras. Inclusive tem um texto do FMI sobre esses truques fiscais, truques contábeis para cumprimento de meta fiscal. Eles fazem uma classificação dos vários truques contábeis que foram usados em todos os países do mundo pós-crise de 2008, porque todos os países basicamente estavam nessa mesma situação, de não conseguir cumprir a meta por causa da recessão muito grande, da necessidade de estimular a economia, mas com regras rígidas e tendo que, de alguma maneira, achar formas de cumprir, entre aspas, a regra sem cumprir, sem prejudicar a economia. Então, artifícios diferentes foram usados em vários desses países. O que a gente chama de pedaladas, no fundo já existe toda uma literatura sobre pedaladas mundiais, né? Então, classificações, o FMI diz, olha, uma forma de fazer isso, você finge que está cortando gasto, quando na verdade você está cortando agora, mas ali na frente isso vai implicar em menor arrecadação. Ou, enfim, tem toda uma classificação escrita sobre isso no ano passado, quando o debate era mais sobre pedaladas. No fundo, a pedalada é uma dessas formas, né? Ou adiamentos de pagamentos são uma das formas que eles colocam lá, e dão exemplos de vários países do mundo que fizeram isso, né? Mas na origem disso está a regra fiscal rígida. E o FMI, quando fala, olha, tem esse problema aqui, inclusive fala, olha, o problema está nessas regras fiscais. Não está no tentar... o fato de que se tenta usar esses artifícios é porque essas regras, na verdade, estão um pouco estúpidas, né? Porque se é uma regra que ignora o que está acontecendo nessas economias, você acaba gerando esse tipo de reação, né? E eles colocam assim, claramente, é uma coisa sistêmica. Aqui, ao contrário, a gente caminhou na direção de como fazer a política fiscal ser mais rígida, ainda que a gente tenha partido de um ponto que é uma política fiscal bastante rígida, uma regra bastante rígida, que confere pouquíssima flexibilidade. A maior parte dos países avançados, inclusive, tem déficits primários, aí porque a gente paga juros altos, etc. Mas aí, entre outras questões. Aqui, como que a gente caminhou nessa direção? A gente caminhou nessa direção via órgãos de controle e a gente caminhou nessa direção via Congresso. Então, esse projeto do Serra, que procura estabelecer um teto para a dívida pública, que isso acho que só 3 países do mundo têm, e foram criticadíssimos. Essa regra foi criticadíssima nos Estados Unidos, quando gerou o colapso, há 2 anos atrás. Assim, justamente, vamos caminhar na direção contrária, está todo mundo criticando isso lá, vamos botar aqui isso, né? O projeto do próprio ministro da Fazenda, que foi enviado ao Congresso, há 2 semanas atrás, que tenta estabelecer um teto para o crescimento de gastos e cláusulas automáticas de cortes de despesa, é algo que também caminha na direção de automatizar e tirar a flexibilidade para que o governo automaticamente consiga cumprir a regra cortando despesas sem fazer uma negociação com a sociedade sobre essas despesas. Há uma tendência, isso é uma tendência, a gente vê uma tendência contrária ao resto do mundo. No resto do mundo, esse não é o debate, esse não é o ponto do debate hoje. O próprio FMI, o próprio Banco Central Europeu, a maior parte dos órgãos já estão com uma concepção de que a política fiscal deve ser anticíclica, deve gastar mais quando a economia está crescendo menos e menos quando a economia está crescendo mais. O que a gente está fazendo aqui é sempre exatamente o contrário disso, né? O ano passado sendo o maior exemplo, inclusive, de uma frustração recorrente
das expectativas de metas, etc., descumprimento de metas, mesmo com um esforço fiscal enorme, com maior contingenciamento da história, com maior corte de investimentos públicos dessa história. Ok? Conexão, aí a parte da conta única. Bom, aí a gente vai entrar numa esfera bem técnica mesmo, né? Talvez valha a pena a gente conversar mais sobre isso depois. Mas basicamente o que acontece é que o governo, o Tesouro mantém uma conta única no Banco Central, isso nos Estados Unidos é exatamente igual, tá? Mas existe uma discussão no Brasil que é sobre, isso tem uma relação com a política monetária. Então, o Tesouro, às vezes, o Banco Central não remunera essa conta única do Tesouro. Nos Estados Unidos isso não é exatamente assim. Isso tem implicações para o Tesouro ter que emitir dívida com mais frequência para que o Banco Central utilize isso para executar a política monetária, que é algo que no Brasil, nos Estados Unidos não é o caso. Mas acho que aqui é realmente um debate tão técnico que num lugar desses, é pouquíssimo relevante até para esse ponto específico. É uma forma, a gente poderia trocar. O que isso mostra, na verdade, é uma parte interessante disso aí, que é o patamar da dívida pública, ele é dependente de coisas muito arbitrárias. Ele não reflete exatamente a saúde financeira do governo, ele reflete escolhas, inclusive institucionais, de como a política monetária, como o Banco Central opera ou não opera. Se o Banco Central tivesse uma outra forma de operação, como a americana, a gente teria um nível de dívida menor imediatamente. Para você ver quanto é arbitrário, na verdade, esse conceito, usar o número específico de dívida pública para medir qualquer coisa que seja. Né? Mas, enfim, aí já é um assunto que... Kátia? Boa tarde, Laura, adorei a explicação, mas vou ter que ouvir muitas vezes mais, porque eu sou antropóloga e tenho uma dificuldade bastante grande de lidar com a economia. Mas eu queria só, assim, puxar uma discussão que foi levantada aqui, né? Porque eu sou antropóloga, mas trabalho nessa interface com direito. Eu não fiz direito, mas eu dialogo, né, com ele. E eu acho que foi bastante interessante você falar dessas classificações, que nós temos muitas, né? Porque, na minha perspectiva, eu vejo assim, que a sociedade brasileira ela é muito regida por uma certa tradição inquisitorial, que está assim, incrustada na vida jurídica, né? E uma das características é justamente você, a partir de estigmas ou a partir de acusações e de rotulações, você acusa e, na verdade, você fere o princípio da inocência, né? Porque, teoricamente, todos são inocentes até que se prove o contrário. Mas no Brasil, você julga, tem o dispositivo da culpabilidade, em que você culpabiliza bastante os indivíduos e depois, na hora de se julgar, praticamente não se consegue mais. E o que a gente tem visto, me parece, né, como se fosse uma espécie de, entre aspas, uma limpeza na sociedade, na dimensão política, a gente vê isso acontecer cotidianamente com as classes populares, principalmente com homens jovens negros, né, que a priori são suspeitos, né, são sempre suspeitos, e a gente está vendo agora são crimes de grande repercussão, e o que está acontecendo é que o nosso sistema judiciário ele está sendo colocado a nu, né, ele está completamente visibilizado, e a gente que acha um absurdo, na verdade, grande parte da nossa população vive isso, não é à toa que as prisões estão lotadas, né, e ainda querem também, há aqueles que defendem a redução da maioridade penal, né, que eu acho que vai por aí. O que está acontecendo nesse momento é toda uma linguagem de impeachment, de pedaladas e deturpações dos termos econômicos, que são difíceis para nós leigos, né, para reproduzir práticas inquisitoriais. Obrigada pela...
dos acontecimentos políticos, fiquei meio perdido. Ontem eu estava dando uma lida, porque toda hora tem um fato novo. Aí ontem eu estava mentalizando, lendo alguns blogs, falando dos acontecimentos, aí foi que eu fui saber da situação dos créditos suplementares que o Temer também assinou, que ele também estava entrando no processo de impeachment e tal, e eu vi uma situação que deu nó no meu cérebro, eu não sei mais como é que eu penso, tem que reanalisar de novo para saber como é que faz, porque já estava se discutindo sobre novas eleições. Aí, a princípio, novas eleições presidenciais, e logo depois, se vai haver eleições presidenciais, tem que ter de parlamentares, e se os parlamentares vão aceitar, e ao mesmo tempo, como é que vai ser esse processo, deu nó na minha cabeça, eu não sei mais como é que eu penso em relação a isso. E, se for o caso que bata-se o martelo, não sei quem tem o poder de bater isso, se é o Supremo, se é o Congresso, não sei. Acho que se bata o martelo, que haja novas eleições, como é que vai ser, quem vai ser o responsável por gerir essas novas eleições? E, por exemplo, uma coisa que até eu me espantei do Renan Calheiros citar foi a partir da reforma política. Mas beleza, qual reforma política? Com manifestação, ouvindo os movimentos sociais, ou aquele reforma política de gaveta que eles estão querendo colocar um tempão, ou na prática eu queria saber como é que vai ser gerenciado esse processo, se vai haver um plebiscito, se vai ser o TSE que vai determinar, sobre quais parâmetros possivelmente vai transcorrer essa possível nova eleição. Eu queria que você explicasse. Primeiro, se vocês me permitirem, eu sou Evandro, eu sou aluno do Instituto de Economia da FRJ. É que eu queria esclarecer um pouquinho o que eu sei para a menina que perguntou da conta única, é que a conta única, boa parte é composto de gastos vinculados. Por exemplo, se o governo vai construir uma universidade e o TCU vai lá e barra, o dinheiro vai para a conta única. Aí o governo não pode gastar aquele dinheiro porque ele é vinculado a, já sei lá, construção, muitas coisas, já tem essa vinculação. E boa parte são de gastos, sei lá, investimentos, coisas que o governo faz, ele barra alguma coisa, então o dinheiro vai para a conta única para reunir. Mas é que você falou que não ia tocar tanto na ideologia, infelizmente eu vou trazer esse ponto que eu acho que é interessante. Porque a lei de responsabilidade fiscal, você que economista, a responsabilidade fiscal já traz um pouquinho para essa ideologia ortodoxa, esse ensino. E infelizmente ela tem vários instrumentos que eu até acho assim, foi feito para pegar o Lula, ou quem que é esse depois, essa lei já foi marcada. Então, por exemplo, lá estabelece que tem que ter desembolsos mensais, o cronograma de desembolso do executivo tem que ser mensal. Aí se atrasa, por exemplo, se tem uma frustração de receita por 2 meses, e isso pode impactar o resultado fiscal, então o governo tem que começar a cortar, vai ter que começar a cortar despesas. Agora a gente olha, de 2011 para cá, teve uma piora estúpida, hein? 2, 3 anos, a conta externa do Brasil, as transações correntes, quadruplicou o déficit, foi de 20 tantos para quase 100 bilhões. As contas públicas, a receita vitoriosa para caramba. Aí o governo fica num dilema. Ele não pode, a lei de responsabilidade fiscal, ele não pode se endividar para pagar Bolsa Família, não pode se endividar para pagar salário de professor, só pode se endividar para o serviço da dívida, juros e dívida. Aí isso fica um dilema muito grande, porque com essa construção de receitas, o governo ele tem um monte de gasto que se ele realmente, ele não pode simplesmente cortar a Bolsa Família, isso. Então ele, com a construção de receita, ele implica no ter que aumentar a dívida dele. Assim, eu vejo essas operações de crédito como um artifício, porque ele não podia se endividar para pagar as despesas correntes, ele não pode se endividar para pagar as despesas correntes. Então, as operações de crédito foi um artifício porque ele não podia se endividar, realmente porque ele não tinha receita. Qual é? Você está falando de pedaladas ou de pedaladas? Não, as pedaladas.
Isso, mas não chama de operação de crédito, porque aí você já está partindo do princípio. Entendi. Não, é verdade. Mas enquanto, sei lá, enquanto pago os juros, por exemplo, se eu atrasar com o banco, aí mesmo se eu não assino nada, é uma operação de crédito. Por quê? Porque eu estou pegando o dinheiro dele. Não, então, aí isso é um conceito, sei lá. Mas, então, é que eu acho, trazendo essa parte da ideologia, que eu acho que infelizmente essa é uma lei já para pegar. Eu vou deixar até aqui. Bom, eu vou. Parece que vai fugir um pouquinho do assunto, mas não exatamente, porque é claro que, como você bem explicou, não há essa possibilidade do presidencialismo de você ter uma manifestação de insatisfação e tal, que institui o governo. Então, a partir desse ponto de vista, impeachment sem nenhuma responsabilidade seria bom. Agora, por outro lado, também, além desse motivo, né, para a gente fazer atos, estar na rua, resistir, a gente quer ter um pouquinho mais de motivo. Né? E aí eu senti um pouco, passando do que você falou, uma questão que também me incomodou muitíssimo, sobretudo no governo Dilma, que é a questão das desonerações fiscais. Né? Eu acho que a política econômica foi bastante equivocada e deu origem a essa insatisfação que está aí e que está, claro, apoiando, do ponto de vista popular, o pedido de impeachment, apesar disso, em razão legal, etc., a questão da democracia, das instituições, é fundamental, mas eu acho que tem que ter alguma resposta também para essa insatisfação. E, então, o que eu queria perguntar é o seguinte: a gente está numa perspectiva que é a continuidade. Né? Digamos que tudo dê certo, que a gente consiga impedir o impeachment, que realmente seria um absurdo, sem crime de responsabilidade comprovada. A gente está numa perspectiva de ter um governo que, por um lado, demonstrou nos últimos anos uma política econômica totalmente equivocada, que deu origem ao caos que a gente está hoje, um pouco. Eu acho que as desonerações fiscais foram um ponto-chave disso. Então, até queria que você falasse um pouquinho mais disso, porque eu não sou economista, é um pouco intuitiva a minha visão. E, por outro lado, uma ofensiva neoliberal pesada, né? Ou seja, o Ponte para o Futuro é o ápice disso. Eles querem impor esse programa sem eleição, né? Daí também um pouco esse aspecto de golpe. Eles querem impor um programa totalmente neoliberal, de solução dos direitos sociais e tal, sem eleição. É por isso que, inclusive, né, no caso da Dilma, implementar isso, se não houver um impeachment, seria muito pior, porque ela não foi eleita para isso, digamos, né? E eu fico, então, em dúvida até que ponto, qual seria a política, né? Eu sei que você não faz parte do governo, não vai dizer o que o governo faria, é claro, mas eu queria pensar um pouco além, né? Qual seria essa política que possa, ao mesmo tempo, não voltar a cometer os equívocos que o governo cometeu, sobretudo o último governo Dilma, e segurar, resistir, para não implementar o programa neoliberal, que eu acho que vem com força total aí, inclusive se a Dilma continuar. Maguila. Sou o professor Fernando Sandoval, da filosofia, e a minha compreensão é via as categorias da filosofia política. Pelo que eu entendi da tua explicação, via detalhamento econômico, não existe de fato nenhum conteúdo no objetivo na acusação de impeachment. De modo que o impeachment não está sendo pelo conteúdo. Isto é, não é uma questão de conteúdo, não é uma questão de lei, não se está vendo a Constituição, se está passando por cima da Constituição. Isso é muito claro e ficou muito evidente uma ideia de que se está mudando de regime com essa proposta de impeachment, um regime presidencialista para um regime de tipo parlamentarista, né? O parlamento pode destituir a presidência numa Constituição que não é a que nós temos. A nossa Constituição de 88
inclusive um plebiscito, no caso se nós teríamos uma monarquia, um parlamentarismo ou um presidencialismo, decidiu plebiscitariamente pelo presidencialismo, pela república presidencialista. Então, se há uma transformação do presidencialismo para o parlamentarismo, nós estamos passando por cima da Constituição e inventando uma nova Constituição não escrita, não promulgada, não referendada. Agora, o que significa isso em termos de categorias da filosofia política? Agora que eu entro na minha discussão, que são as categorias da filosofia política. O que é a tripartição, no meu entender, dos poderes na República Federativa do Brasil? Nós temos um presidente que é eleito por uma maioria da população e que, portanto, tem que apresentar numa campanha eleitoral um projeto de governo que vai ser referendado pela maioria da população. Então nós temos, para o executivo, um modelo, digamos, de democracia com uma vertente popular, populista, isto é, que de alguma forma tem que ouvir a população, o povo. Então isso para o executivo, portanto para o poder presidencial, que supostamente seria o principal na Constituição de 88 e que está sendo passado adiante por essa Constituição não escrita, imaginada pelo nosso Congresso que está propondo o impeachment da presidência. Nós temos o segundo poder, o poder legislativo, usando também uma categoria da filosofia política, que funciona não segundo uma escolha popular da maioria da população, mas que é eleito segundo representações de camadas, de estratos, de setores, e normalmente depende principalmente do Congresso atual, do financiamento da campanha. Então você não precisa de um projeto de campanha para se eleger um deputado federal, você precisa de um orçamento, né? É público notório que você precisa de 3 milhões para eleger um deputado, né? Então, quantas vezes 3 milhões você dispõe para botar na campanha, quantos deputados você bota no Congresso? Isso significa, em termos de categoria de filosofia política, uma oligarquia, ou seja, o Congresso Nacional é representante da oligarquia nacional, pelo menos enquanto o financiamento, era previsto o financiamento privado de campanha. Talvez agora, com esse lei impedindo o financiamento privado de campanha, a situação se reverta um pouco. Mas o que nós temos efetivamente nesse Congresso atual é uma oligarquia em todos os partidos. Até nos partidos de esquerda, até nos partidos populares, os deputados que entraram, que venceram, foram os que puderam pagar suas campanhas e que pagaram do jeito que nós sabemos que pagaram, cada um arranjando dinheiro do jeito que arranjou. Então, mas claramente é uma oligarquia representante de quem tem dinheiro, né? Terceiro poder da República, o Judiciário, que não é eleito nem posto pelo dinheiro, não é nem um representante do povo, ou seja, um representante do modelo democrático, nem um representante do modelo oligárquico, mas um representante, digamos, de uma aristocracia, para
para falar ainda nas categorias da filosofia política. Então nós temos essa coisa estranha, que é numa república, um poder aristocrata, um poder oligárquico e um poder popular. Nós estamos vendo, digamos, o poder popular perdendo força, o poder oligárquico ganhando força e dependendo do poder judiciário. A minha pergunta é: o poder popular, o povo, é quem dá legitimidade a todo o governo. Se ele não está mais nem no Congresso, nem no Judiciário, nem no Executivo, se o Executivo perde a força, o que ele vai fazer? A minha pergunta é muito preocupante, porque eu estou acompanhando os acontecimentos no Brasil e eles parecem muito parecidos com os que aconteceram na Alemanha da década de 20 e 30, onde primeiro se acabou com a presidência, depois se acabou com o Congresso e o judiciário se tornou o aparato policial de extermínio de um ditador. Isso me preocupa. Olha só. Boa tarde a todos. Sou Marcílio Alves, sou funcionário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalho no Instituto Química há 29 anos e vou falar sobre base. Eu moro no Complexo da Penha e eu vejo nas lutas do dia a dia confuso. Sei que tem muitos militantes de esquerda, tem muitos de direita, mas em comunidade a gente vê que é difícil. O PT bastante tempo pelo PT e eu vejo hoje o PT não me representa, mas eu tenho meus motivos. Para mim, não, vou polemizar um pouco aqui o trabalho que a gente vê de militância no dia a dia. O que a gente vê hoje, como diz aqui a esquerda, que diz que é golpe, que tal, que não é golpe, isso tudo não. Mas do outro lado a gente vê jurista que diz que o impeachment é válido, que outro diz que a Dilma comprometeu, e a gente fica indeciso para acreditar. Aí vem professor da universidade que diz que é golpe, aí tem outro professor da universidade que diz que tem outra visão, aí a gente fica nesse dilema dentro da comunidade. Falando sincero. E muitas das vezes eu penso, impeachment, se não passar, hoje a Dilma está oferecendo cargos. O PP lá vai oferecer um cargo de diretor lá de educação. Não tem nada de educação, vai ser nomeado só para. E aí a gente vai no impeachment, vai continuar com a Dilma e a esquerda tem outra solução. Eu vim para cá para a reunião da direita, sabe que eu estou sofrendo bastante. Nós na universidade temos ali 1 ano sem representação do consumo. A mesma esquerda que milita dentro da universidade está provocando que a gente não senta na mesa. Boa tarde, meu nome é Sinclair, sou cientista social. A minha pergunta é muito simples. Será que não há um erro de estratégia? O discurso de quem entende que é golpe de Estado é o que está ocorrendo porque não há crime, se na verdade o processo de impedimento é um processo político e jurídico, e hoje a gente vê cada vez mais no âmbito do direito, que o direito tem se tornado, além de normativo, ele é muito mais interpretativo. Vou dar um exemplo, por exemplo, das pedaladas fiscais. Nós que temos a clareza ou o entendimento de que se trata de um golpe, a gente se confunde nos próprios conceitos, porque a gente vai se referir às pedaladas fiscais como operação de crédito. E se é operação de crédito, é empréstimo. E se é empréstimo, não pode. Mas aí a gente vê o discurso dos juristas, contrário ao impedimento, que diz que isso é uma prestação de serviço. E se for prestação de serviço, então pode. E o direito acaba dando um leque, uma elasticidade de interpretação para isso, que pode a gente correr nos próprios erros quando a gente resume um impeachment como crime, como a questão do crime. Não sei se o que eu falei foi claro, mas a ideia é mais ou menos essa, entendeu? Será que a gente não está caindo no erro estratégico de reduzir não a crime, não a golpe, quando na verdade a questão jurídica está sendo muito mais interpretativista aí nesse caso, né? Tem juristas que dizem que houve empréstimo,
que interpretam a pedalada fiscal como empréstimo, operação de crédito, e tem juristas que dizem, não, isso foi para prestação de serviço. Vou tentar organizar aqui. Quanto tempo eu tenho? 15. Eu quero tocar em várias perguntas que me interessam muito mais do que o conteúdo do pedido de impeachment, e que bom que as perguntas me proporcionaram a chance de falar de economia, propriamente dito. O primeiro lado dessa história é que, enfim, há um consenso que se criou de que o impeachment, de alguma maneira, vai nos trazer estabilidade que a gente não está tendo nesse momento. Então, um dos argumentos mais fortes para uma parte até... Não estou falando para aqueles que estão... para a maioria, necessariamente, que está na rua, mas certamente para a direita institucionalizada, para setores de empresariado, para a parte do setor financeiro, né? O que ganhou, o que venceu, é que, bom, o país é ingovernável, essa situação está completamente... estamos travados aí, e que então precisamos encontrar uma maneira para a estabilidade. O Temer é meio que o menos pior, mas aí a partir do momento em que já parece que não vai ser por essa via, começam a surgir outras vias, como com eleições gerais ou não eleições gerais. Primeiro eu quero trazer, aí bem na linha da pergunta da Tatiana, quais são os motivos que eu vejo para que essa estabilidade não venha do impeachment, porque eu acho que isso é muito mais relevante do que especificamente se o impeachment é legal ou não é legal, e aí eu vou concordar com essa última pergunta aqui, que no fundo, dentro do próprio direito, há uma enorme... as próprias leis vão mudando e vão se adaptando, e a interpretação mais ainda. Então, de fato, o campo jurídico, a gente, inclusive, o campo progressista dentro do direito é aquele que gosta disso e quer isso. A lei não pode ser sempre igual e independente de interpretação. É algo positivo dentro do direito que se permita a evolução das leis, etc., junto com a sociedade, né? Então, a gente não pode assumir a postura legalista estrita, não faz nenhum sentido, não faz nem parte do que nós mesmos acreditamos dentro do que deve ser o direito, né? Mas, por que eu acho que é ruim? Eu acho que é ruim pelo motivo que apareceu na primeira pergunta, acho que foi a única que eu não notei da antropóloga, que é a insegurança com a justiça, né? Então tem o primeiro motivo clássico, claro, que é: existe uma insegurança com a justiça desde sempre para uma parte enorme da população? Existe, né? Pretos, pobres, etc., sempre, nunca confiaram no sistema judicial, sempre foram alvos de seletividade da justiça, disso tudo que a gente está tratando aqui, né? Sempre existiu, certo? Certamente, quando um presidente da República, ou uma presidente da República, no caso, é deposta, quando não há consenso sobre a base jurídica para tal, porque no fundo é o seguinte, dentro da pergunta do Sinclair, né? E também dentro de algumas das perguntas anteriores. No fundo é o seguinte, né? A gente tem... se a gente não tem consenso, já deveria ser suficiente, porque eu acho que um processo como esse, que é tão grave, deveria haver um grau de consenso muito grande em cima desse processo, para que seja... E no impeachment do Collor, que também pode ser questionado juridicamente, né, como foi, havia esse consenso muito, muito forte. Não havia... Isso é o que a Folha de São Paulo reconhece no editorial, que eu já vou falar desse editorial, que está na linha das eleições gerais, mas assim, de uma ingenuidade tremenda, né? A gente não tem esse processo, claramente não tem, as ruas mostram que não tem.
a própria discussão entre os juristas mostra que não tem. Então não existe. No momento que a gente admite isso, eu acho que a gente eleva esse nível de insegurança que já existe com a justiça brasileira, com as instituições, etc., que certamente num outro patamar, e todos nós passamos a nos sentir, como cada cidadão brasileiro vai se sentir tendo seus direitos respeitados, se no fundo pouco importa. Então acho que esse deveria ser o nosso principal ponto aí, quando a gente está falando da questão legal. Não é que, eu acho que, eu também concordo que não é o ponto a gente ficar todo mundo virar advogado mesmo, como eu disse aqui no início. Somos, né? Mas, de alguma maneira, todos temos a sensação de que o sistema de justiça não está funcionando, e agora a gente tem a sensação de que ele não está funcionando também para nós que não viemos da Vila da Penha ou que não viemos, certo? Isso é relevante? É relevante. Isso sobrepõe o fato de que já não funcionava? De jeito nenhum. Acho que, inclusive, isso deveria ser trazido para que todos nós tenhamos muito mais preocupação com o sistema de justiça para aqueles que têm ainda menos, ainda menos justiça, de fato. Então, mas isso traz à tona um problema, e acho que esse problema não vai carregar uma estabilidade. Eu acho que grande parte da direita já entendeu isso, que esse problema, essa falta de consenso vai trazer problemas para o Brasil. Segundo ponto é justamente o problema da crise econômica. Então, vai ser melhor para a crise econômica o impeachment? Então, há um certo consenso de que, olha, tá vendo? A Bolsa, quando se acha que vai ter impeachment, sobe. A Bolsa, quando se acha que não vai ter impeachment, cai, Tirando o fato de que, em geral, isso tudo é determinado pelo preço de petróleo internacional, mas, enfim, admitindo que talvez tenha alguma partezinha da Bolsa que esteja realmente respondendo a isso, primeiro já tem um ponto inicial, que é quem diz que o bem-estar da Bolsa é o bem-estar da população, Então, aí, ponto básico em geral, eu brinco, O caderno de economia da Folha, para o qual eu escrevo, chama mercado. Eu já acho que começa aí o problema, Como é que pode essa confusão chegar a tal ponto que as pessoas chamam o caderno de economia de mercado como se as duas coisas tivessem uma relação tão forte assim, Agora, tem um outro ponto que é o programa do PMDB. Vamos avançar, tem retrocessos ainda maiores? Olha, eu acho que é seguro a gente dizer que sim, mas não pela concepção, porque eu acho que o governo Dilma ele tem um compromisso enorme com o retrocesso nesse momento. Enorme, tá? Do ponto de vista da política econômica, eu não vejo nenhuma perspectiva, e isso é bom deixar claro aqui, no momento em que eu faço a defesa do que a gente anda chamando de democracia, eu não vejo nenhuma perspectiva de que isso vai levar a algum tipo de guinada na política econômica na direção que eu considero a melhor. Tá? Então, não vejo de forma alguma, muito pelo contrário. Ok? Então, esse motivo nós não temos. Mas temos um motivo que é o seguinte: esse programa, que é um programa que parte do princípio de que não cabem direitos sociais no orçamento, no fundo é o que tem se usado aí como jargão para isso, olha, direitos sociais da Constituição de 88 não cabem no orçamento. Agora, desonerações cabem, sonegação cabe, evasão de todos os pontos de vista, remessa de dinheiro ao exterior via Mossack Fonseca cabe, e ainda assim a gente vê uma campanha hipócrita em que são esses mesmos industriais que mais foram beneficiados ou pelo menos esse pequeno setor, essa pequena representação aí, essa entidade chamada Fiesp, que é bastante heterogênea, mas vamos dizer, a agenda que foi promovida por ela todo esse tempo foi a agenda que a Dilma seguiu de diversas maneiras. No primeiro momento, pelas desonerações fiscais, em 2013 e 2014, mas também, antes disso, por uma tentativa de apertar a política fiscal e afrouxar a política monetária na redução da taxa de juros, que aconteceu em 2011, 2012.
E agora, em 2015, indo além com uma política que tinha como principal objetivo, e foi muito bem sucedida, apesar de ter sido propagandeada como outro objetivo, reduzir salário e aumentar desemprego, né? Então, toda a política foi na direção de justamente fazer com que quem não pagasse o pato fosse aqueles que estão com a campanha do não vou pagar o pato. Isso confunde a população enormemente, porque as pessoas estão lá na Avenida Paulista, eu vejo, pegando o patinho e pensando, não vou pagar o pato, se identificando com aquela campanha como se dissesse respeito a elas, né? E aí vem um lado muito triste disso tudo, que é como que a Fiesp conseguiu vender que as pessoas, os patos, somos todos nós, incluindo ela, né? É um negócio impressionante, né? Se essas pessoas tivessem consciência, aqui já antecipando a piada da minha coluna de amanhã, se essas pessoas tivessem consciência do que é a realidade, né, elas certamente trocariam de alvo e gritariam, ao invés de vai para Cuba, vai para o Panamá, né, olhando bem de frente para o prédio da Fiesp. O terceiro ponto é que, ainda assim, o PMDB terá mais capacidade e base parlamentar, se houver esse governo Temer, para fazer e produzir o que está lá no programa Ponte para o Futuro. A Ponte para o Futuro é basicamente a bíblia disso tudo que eu estou falando. Não vamos aumentar imposto, não cabe direito social no orçamento e não vamos aumentar imposto. Então, não terá nenhum tipo de melhora na estrutura tributária. O que a gente vai fazer é um ajuste, retirando direitos sociais, constitucionais, indexando o salário mínimo, etc. Não é tão diferente da agenda que o governo tem tentado promover desde o ano passado, mas esse governo não conseguiu passar essa agenda e não conseguiria passar essa agenda. Aí que está a ironia. O Congresso, dominado pelo PMDB, não passaria a reforma da Previdência. Apesar de ter sido um tiro no pé para o governo lançar essa estratégia, ela não passaria. Talvez ela passe no governo. É uma diferença realmente de base de sustentação política para se promover. Então tem esse lado. Finalmente, tentando resumir várias das outras questões ligadas ao sistema político, né? Tampouco o impeachment uma boa solução do ponto de vista da melhora do sistema político, que eu concordo que está em uma crise brutal. Então, pelos motivos que o Sinclair elencou aqui, né, a gente está com uma falta de representatividade em vários âmbitos, uma crise mesmo da sensação da identificação do povo com os três poderes, né? E a verdade é que isso vai levando, inclusive, à proposta Safatli, que é uma proposta que a gente tem chamado de solução Safatli, a partir de uma coluna do Vladimir Safatli de 2 semanas atrás, em que ele começa a propor eleições gerais, mas não eleições gerais no sentido de renunciar só Dilma Temer, renunciar Dilma Temer e fazer eleição direta para todos os deputados, para todos os senadores, tirar todo mundo, para todos, né? Essa foi... então se é para fazer desse jeito, sem respeitar, etc., então vamos fazer da forma mais democrática possível, que devolva ao povo o seu papel na representação no legislativo e no executivo, né? Então vamos tirar todo mundo, né? Claro que tem um caráter provocador, né? Mas o mais engraçado é que aí vai lá a Folha e faz um editorial que basicamente diz o seguinte: esquece a parte dos deputados e dos senadores e fala, vamos fazer o seguinte, a solução aqui, temos um problema, não tem crime e tal, mas ao mesmo tempo está ingovernável o país, então ela renuncia, mas aí o Temer também renuncia, e aí a gente também faz o seguinte, a gente garante que o Cunha seja afastado antes, porque o Cunha também não dá, né? É engraçadíssimo, porque assim, tem uma coisa que se chama teoria dos jogos, dentro da economia, dentro da ciência política, e talvez dentro do direito, hoje em dia também já se faz bastante, na delação é bastante utilizada a teoria dos jogos, essas delações premiadas. Que
bom, tá bom, mas como é que você garante essa solução cooperativa em que todo mundo confia que o outro vai fazer aquilo que está previsto? Quem será o grande leiloeiro que vai coordenar isso? A Folha? Né? Porque, sinceramente, não me parece crível que a Dilma acredite que, então, o Temer também vai renunciar e que o outro, e que, por sua vez, os dois acreditem que o Cunha também vai ser afastado. Né? Então, essa brincadeira, a própria Dilma fez quando respondeu uma pergunta recente. Né? Tá bom, então por que vocês não vão lá e começam a convencer todos os deputados e senadores a abrirem mão dos seus cargos? Depois que vocês conseguirem isso, aí vocês voltam aqui, que de repente eu faço. E claro, né, é o tipo de proposta que é ótima do ponto de vista, se a gente tivesse alguém para coordenar isso, não tem. Né? Então, a tua pergunta, eu acho que fica respondido. Né? O que vai acontecer é que alguém vai se aproveitar oportunisticamente desse processo. Sendo essa pessoa a Marina Silva, ou essa pessoa será o Aécio, ou essa pessoa, não sei. Né? Mas se acontecer eleição geral, e aí não vai ser por decisão do Temer ou da Dilma, será porque o TSE vai julgar as contas de campanha e eliminar todo mundo ao mesmo tempo, que é uma opção que está aí no médio prazo, né? Aí vamos ver quem vai ser beneficiado desse processo, mas não me parece que será uma volta, uma solução para a crise do sistema político. Que, por sua vez, depende muito da questão do financiamento empresarial, que é outro dos pontos que eu também não acho que a gente vai avançar num eventual governo Temer, porque se teve algum ponto que se avançou dos pontos mais estruturais nesse governo Dilma, foi esse aí, né? Ainda que se passe um pouco despercebido, além do combate à corrupção, da autonomia dos órgãos, etc. Mas o ponto do financiamento empresarial claramente foi algo que, claro que não necessariamente por ideologia, mas por resposta à própria situação que se encontrou, mas o governo e a base parlamentar do governo foi quem bancou isso e conseguiu passar isso, né? E agora vetou uma mudança nisso. Então, se esse governo ficar até o final, a gente terá eleições, não só municipais agora, mas também presidenciais, sem financiamento empresarial, e a gente vai experimentar uma coisa inédita que talvez seja uma solução parcial para o problema maior e mais profundo político que a gente está vivendo. Então, a gente vai agonizar até 2018 nesse cenário, a crise econômica não será solucionada, o governo ficará até 2018 sofrendo ameaças de processo com o TSE, isso e aquilo, não há melhora que a gente possa enxergar no cenário, mas chegaríamos a 2018 com uma eleição financiada de forma diferente, com uma consciência política talvez mais aprofundada na população e quem sabe daí, junto com esse movimento que a gente está vivendo aqui, que tem um pouco de clima de 2014, mas que não deve produzir o tipo de decepção que 2014 produziu, que dissolveu rapidamente esse clima. Porque eu espero que todos aqui estejam convencidos de que não estão defendendo e acreditando que esse governo vai dar uma guinada, gente. Já está na hora da gente parar de acreditar nesse Papai Noel, né? E é bom que a gente pare de acreditar, porque é bom que a gente continue com uma certa coesão aqui até 2018, para quem sabe ter um candidato. Senão, daqui a 3 semanas, se o processo de impeachment não passar, o que hoje eu estou acreditando que há uma chance cada vez maior de não passar, a gente vai perder rapidamente esse clima e em vez de passar para aquilo que deve ser a união, o projeto, a luta, etc., para transformar uma série de movimentos políticos pulverizados, por exemplo, o movimento feminista que surgiu, escolas secundaristas, etc., mas que hoje não se construíram como força política, organizada, etc., que vise o poder, a gente possa unir isso, e essas pessoas não estão aí na rua contra o golpe, não. Tá? Tem um monte de esquerdas que não estão, e se a gente perder essas, aí a gente não tem chance mesmo. É isso, acho que é o que eu... Lei de responsabilidade fiscal, super ideológica, concordo, eu acho que está por trás de tudo, e eu falei disso, acho.
Obrigada, gente.